boa noite. O nosso grupo é composto pela Ana Júlia, Bruna, Caroline, Clara, Júlia, Lucas, Mariana, Matheus e Stephanie. O nosso tema é bolba aviária. A bolba aviária é uma doença que acomete diversos tipos de aves, entre elas galinhas, pássaros, perus e pombos, e causam lesões proliferativas, como papilomas, que parecem verrugas. Ela é muito comum na avicultura caipira, porque o produtor adquirir uma nova ave viva, ele observa superficialmente onde tem lesões. Na bolba aviária é mais comum ao redor dos olhos, nas cristas e na barbela. E só que existem também lesões nas unhas que são o suficiente para causar transmissão em aves susceptíveis. Acomete aves independente da idade, raça ou sexo e vai causar lesões da forma cutânea ou difterica. A mortalidade dela é variável, porque depende da imunidade da ave e do estado nutricional. E ela é conhecida mundialmente como varíola aviária, pipoca ou caroço. O agente causador da bolba aviária, então, é um DNA vírus da família Poxviridae e do gênero Poxvirus, que é um vírus considerado grande e ele é oval e envelopado. Por ele ser envelopado, ele é sensível a alguns agentes químicos, como a soda cáustica e aquecimento, no caso, para a inativação do vírus, 50 graus Celsius por 30 minutos ou 60 graus por 8 minutos. Ele é resistente a fenol e formalina, dependendo da sua concentração. Pode ficar viável a exposição a esses agentes químicos por até 9 dias e pode ficar viável também em matéria orgânica e na descamação da pele das aves por até anos. Com relação à patogenia da bolba aviária, existem várias fontes de infecção. O contato direto de uma ave infectada com uma ave sadia, o contato com a água contaminada, ou com secreções ou fontes, além de picadas de artrópodes hematófagos, que também são vetores mecânicos dessa doença, ou seja, se esse artrópode pousa em alguma lesão causada pelo vírus da bolba aviária e em seguida pousa em uma outra ave sadia, também é uma forma de infecção. O período de incubação dessa doença pode variar de 4 a 10 dias e a replicação viral se dá em torno de 72 horas. A evolução da doença é lenta e ocorre de 8 a 12 semanas. A patogenia se dá através da entrada do vírus nas células epiteliais, e aí pode ser na conjuntiva ou nas mucosas. Esse vírus ele introduz produção de fatores de crescimento epitelial. Em seguida, a proliferação de células com o vírus e o infiltrado inflamatório. Após essa etapa já se tem a viremia. Então o vírus consegue se disseminar pelos órgãos internos do animal. E aí o vírus é capaz de se replicar no fígado e no baço. Quando ele se replica no fígado e no baço, nós temos o que se chama de viremia secundária, que é o momento em que o vírus consegue alcançar vários outros órgãos desse animal, como o sistema nervoso, como articulações e o organismo como um todo. Bom, os hospedeiros naturais do vírus da bolba aviária são as galinhas, os perus, canários e pardais, pombos e as codornas. Todas as aves são susceptíveis? Não. Os marrecos e gansos, aves aquáticas no geral, geralmente são mais resistentes ao vírus da bolba aviária. A transmissão, ela ocorre de forma horizontal e mecânica. Ela pode acontecer por insetos que vão depositar o vírus nos olhos das aves, e esses vírus eles vão até a laringe e vão servir como porta de entrada para o oportunismo infeccioso. Nós temos os piolhos, que podem servir como vetores mecânicos, aerossóis, como descamação da pele ou do folículo da pena, e no caso dos perus, nós temos a transmissão por inseminação artificial, mas ela acontece raramente. Bom, aí falando a respeito da imunidade, a gente tem a questão da imunidade passiva, que pega o pintinho aí de até uma semana, que vai ser transmitida da matriz. Essa imunidade passiva é interessante
aplicação da vacina após, porque se você aplica durante uma semana, não tem a efetiva multiplicação do vírus vacinal. Então a vacina não vai ser efetiva. Então se espere-se aí na parte de uma semana mais ou menos e se faz a aplicação da vacina. Aí questão do animal para ser a proteção dele. Em relação à forma branda da doença, se ele teve só a imunidade passiva, não foi vacinado, esse animal, se tiver acometido pela forma branda, ele vai conseguir produzir anticorpo, vai conseguir ter a cura e a proteção subsequente. Porém, se ele tiver sido infectado pela forma aguda, aí vai ser um pouco mais complicado. Se ele não tiver sido vacinado, já pode acometer sintomas graves e vir à morte, o óbito do animal. A questão da forma aguda é de grande importância a vacinação. Então, após esse período aí que ele vai estar protegido da primeira semana de imunidade passiva, é interessante vir com a vacinação para estar estimulando a titulação de anticorpo e manter esse animal protegido contra a estirpe mais virulenta, né, por assim dizer. Aí a questão da vacinação após a queda da titulação do anticorpo passivo. Depois que passa essa semana e via a administração da vacina, ele vai ter uma produção mensurável de anticorpo após 10 a 14 dias da administração da vacina. Então, a partir de 10 a 14 dias após a administração da vacina, ele já vai estar com uma imunidade boa, se caso ele for infectado pela forma aguda ou a branda. Ele vai conseguir responder legal. É interessante o produtor ali, o veterinário, examinar a ave vacinada após uma semana, porque ela normalmente, na área da asa que faz a vacinação, ela apresenta uma lesão ali, um inchaço, alguma coisa assim. Se não tiver apresentado isso, essa ausência de lesão pode significar falta de potência da vacina, então pode ter sido uma compra de vacina clandestina ou algo assim. Pode ter relação com a imunidade passiva, então ele vacinou na hora errada, vacinou durante essa primeira semana aí do bichinho que ele ainda estava com a imunidade passiva. Ou foi uma vacinação inadequada, né? Não teve os cuidados devidos, até a conservação mesmo da vacina, então tem muito a ver com isso aí. A parte agora a fundo da vacina vai ser entrado depois em próximos tópicos aí. Com relação aos sinais clínicos, temos duas formas de manifestação, a forma cutânea e a forma difterica. A forma cutânea é a forma mais comum da doença. Vai aparecer lesões proliferativas nas regiões com menor quantidade de pele. Então, geralmente vai aparecer lesões na crista, na barbela, nos olhos, podendo acometer também canela, os pés. Os animais que apresentam a forma cutânea geralmente têm uma redução no ganho de peso e uma queda na produção, principalmente na produção de ovos. As lesões têm diferentes aspectos. Ela pode aparecer com forma de pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Isso vai depender do estágio que essa lesão está. As pápulas geralmente acontecem no início da lesão. As vesículas e as pústulas geralmente são das formas mais amareladas e ela acontece mais no desenvolver da doença, no decorrer da doença. As crostas são escamas que aparecem quando a lesão está cicatrizando. Ela vai ter um aspecto mais vermelhado ou enegrecido. Essa imagem que está mostrando uma lesão ao redor dos olhos, na barbela, na crista, na região dos pés, né? Essa imagem aí não é uma galinha, é uma coruja, mostrando que pode acometer também as aves silvestres. A forma difterica, ela acomete principalmente o trato superior respiratório e o trato digestivo. E quando ela acomete esses órgãos, né, ela pode causar dispneia e inapetência. As lesões acontecem principalmente nas mucosas e ela tem uma coloração amarelada. Então, é mais presente na mucosa da boca, mas pode acontecer nos seios nasais, na cavidade nasal, na faringe, traqueia e esôfago. Na imagem a gente pode observar que a gente tem a presença da lesão na traqueia.
Para o diagnóstico da bulbo aviária, pode-se utilizar diversos métodos. O diagnóstico clínico é realizado através da observação de lesões cutâneas típicas da bulbo aviária, na crista, na barbela, ao redor dos olhos e nas cutículas. E também na observação de lesões na forma difitérica. Os sinais clínicos da forma cutânea são mais sugestivos da doença, enquanto da forma difitérica, por acometer o trato respiratório, pode dificultar o diagnóstico. A confirmação do diagnóstico clínico é realizado através de exames histopatológicos. O diagnóstico microscópico ele é realizado através de cortes histopatológicos da crista ou de tecidos da cabeça da ave, a fim de visualizar alterações nas células do epitélio. Nessa imagem, podemos observar células epiteliais com a presença dos corpos de Bollig, que são inclusões citoplasmáticas. Na microscopia eletrônica, pode-se pesquisar a presença do vírus nas lesões. Outra forma de diagnóstico é isolamento e identificação viral, podendo ser feita a inoculação em aves vivas e inoculação em ovos. Na inoculação em aves vivas, é feita a escarificação da crista ou punção da membrana da asa. Como que é feito isso? É feito um pequeno corte na crista de uma ave saudável. Então, pega-se a ave que tem suspeita de bulba e eu vou esfregar a lesão dessa ave suspeita nessa região do corte feito na crista da ave saudável. Se 5 a 7 dias após esse procedimento, essa ave começar a apresentar essas lesões típicas da bulba, é porque a outra ave é positiva. Já na inoculação em ovos embrionados, é feita a inoculação de uma suspensão preparada a partir da lesão. Eu vou inocular essa suspensão na membrana coriolantoide dos embriões de galinhas sentinelas de 9 a 12 dias de idade. 5 a 7 dias após essa inoculação, a membrana coriolantoide vai ser observada para visualizar possíveis lesões. Se essa ave realmente estiver doente, vai ocorrer a presença de pústulas produzida pelo vírus na membrana coriolantoide desses embriões em desenvolvimento. Então, nessa primeira imagem, a gente pode observar o início das lesões e na segunda imagem já podemos observar a presença das pústulas produzidas pelo vírus na membrana coriolantoide dos embriões. Também podem ser utilizados testes sorológicos a fim de pesquisar anticorpos e também de diferenciar o poxvírus da ave do poxvírus do pombo, como é o caso da imunodifusão. Porém, a imunodifusão ela só pode ser realizada se o soro tiver sido coletado de 15 a 20 dias após a infecção. O ELISA é um teste utilizado para a busca de anticorpos, também pode ser utilizada a soroneutralização e o PCR. Como essa doença na forma difitérica causa sinais respiratórios, deve fazer diferenciação para laringotraqueite infecciosa, micoplasmose e bronquite. Por ser uma doença viral, não existe um tratamento para a bulbo aviária. A própria ave ela consegue debelar as lesões, estando com uma boa imunidade e um ambiente adequado, limpo. Em caso de infecção ou uma nodulação caseosa, que deve se tratar com uma medicação antibiótica contra os agentes oportunistas, sendo eles o E. coli, Mycoplasma e o Avibacterium paragallinarum. O controle, existe a vacina, que ela contém estirpes suaves e fortes. Ela pode ser aplicada em aves a partir dos 10 dias de vida. A vacina é recomendada para a criação de aves soltas, pois não há como controlar a população de moscas, sendo as moscas um dos principais vetores da transmissão da doença. A vacina ela deve ser aplicada antes do período das águas,
pois com as chuvas há maior proliferação de insetos no local. As práticas de biosseguridade, elas também são muito importantes para diminuir o risco da infecção e a proliferação da doença. Bom, como a Caroline disse, existem duas estirpes vacinais. Uma suave, que é feita com 1 dia de vida, e a estirpe forte, que é da boba forte, que é feita com 70 dias. As duas, a vacina é feita da mesma forma. Então, eu trouxe essa ave aqui para demonstrar como é feita essa vacinação. A agulha é uma agulha específica para esse tipo de vacinação. Ela contém 2 pontas e em cada ponta tem canaletas. Essas canaletas vão ser preenchidas pela vacina e você vai introduzir na membrana da asa. Para diluir a vacina, você vai pegar o diluente próprio e a vacina em si. Com uma seringa você puxa todo o diluente e depois insere dentro do potinho com a vacina. Homogeneiza bem. Então você destampa e você mergulha essa agulha. Mergulhada a agulha, você verifica se as canaletas estão preenchidas com a vacina. E aí você segue para o processo de vacinação que eu vou mostrar a seguir. Como é só uma demonstração, eu não usarei uma vacina de verdade. Não estarei abrindo uma vacina. Por isso que eu estou apenas citando como é feita a diluição. Bom, aqui está a agulha e aqui está a ave. A Stefânia vai me ajudar a mostrar como é feito o processo de vacinação. Primeiro você abre a asa e você visualiza a membrana da asa. Então você verifica se tem pena, retira toda a pena, que não pode ter no local, para você conseguir visualizar vasos e nervos, para você não pegar. A partir disso, você visualizando a membrana, você posiciona as 2 agulhas e atravessa. Atravessou, você volta a agulha, você conclui a sua vacinação. 10 dias após, você vai pegar essa ave e observar essa área que você vacinou e verificar a pega da vacina, que é, como o Lucas falou, um carocinho que forma na região.